nesta manhã. Alguns irmãos ainda vão chegar, com certeza. A gente fica naquela expectativa de esperar todo mundo chegar, mas não dá, né? A gente tem que começar, porque senão a gente também não termina e a programação é extensa nesse dia, graças a Deus. Que bom que você veio. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono, boa noite de descanso. Que esse dia você possa estar animado, vivo, desperto, com os ouvidos abertos, a mente boa para receber tudo que Deus quer falar aos nossos corações e mais, quer nos desafiar a colocar em ação. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração apresentando ao Senhor o nosso dia. Talvez você aí também tenha um momento de fazer a sua própria oração. Diga ao Senhor, peça a Ele que Ele te ajude a se manter acordado, desperto, conectado naquilo que Ele tem a nos falar nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Que bom que você está aqui. Deus, nós estamos na Tua presença nesta manhã, neste dia, Senhor. Nós queremos consagrar este dia que o Senhor fez somente a Ti. Nós queremos devolver ao Senhor, Deus, este dia que o Senhor tem nos dado, Deus. E nós queremos orar, Pai, neste começo de manhã, dizendo ao Senhor que nós queremos a Tua companhia. A Tua companhia é bem-vinda entre nós, Deus. O Senhor está conosco. Nós somos gratos, Deus, porque quando o Senhor está conosco, Deus, existe alegria nos nossos corações, existe paz nos nossos corações, existe amor nos nossos corações. A nossa oração, Deus, é que esse dia seja um dia rico, muito abençoado, que nós sejamos instruídos, Deus, na Tua palavra, que nós possamos, Deus, ser edificados pelos testemunhos dos nossos irmãos, que nós possamos, Deus, ser apagados, Deus, pela comunhão santa entre nós aqui, entre o povo do Senhor neste dia, Deus. Nós somos muito gratos a Ti, celebramos por este dia. Pedimos, Deus, que nada, Senhor, que venha contra nós possa prevalecer, que o Senhor possa guardar este lugar, guardar toda a programação, Deus, da nossa conferência neste dia, que tudo, Senhor, possa servir para o nosso enriquecimento e para a glória do Senhor. Nós estamos aqui por isso, pela glória do Senhor somente, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Graça e paz, meus irmãos, coloque-se de pé, vamos continuar adorando o nome do Senhor nessa manhã. Amém? Amém, igreja? Quantos já estão acordados aí? Diga aleluia. Aleluia. Ninguém pode estar mais cansado do que eu hoje, tá? Eu passei a noite no hospital, então estamos juntos aqui. Amém? Glória a Deus. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a Tua voz, sejam os Teus olhos, sejam os Teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam Tuas mãos, seja a Tua graça e o Teu amor. Eu
te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Vamos dizer mais uma vez, diga comigo. Eu quero te servir. Somente aqueles que querem obedecer ao Senhor. Diga bem forte. Viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, oh meu querer, esse é o meu querer. Tudo, Pai, nós queremos te adorar, Pai. Ó Deus, como é bom poder cantar isso, meu Deus, mas não é tão simples, ó Deus, fazer disso uma prática nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós realmente cantamos, ó Pai, porque é a verdade dos nossos corações e queremos que o Senhor nos capacite a isso, ó Pai. Amém. E que o Senhor seja importante nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor seja o primeiro lugar nas nossas vidas em tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que as nossas atitudes, ó Deus, que as nossas escolhas, que a nossa conduta, ó Deus, que tudo em nós seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a canção oficial da nossa conferência, do nosso encontro. Se você ainda não conhece, conheça aí, tá? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, se
importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração, importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus, importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser diga aí, meu irmão, como o Pai em Cristo. Canta aí com o irmão que está do seu lado. Temos que ser. Chega pertinho dele aí, dá um abraço. Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Canta com ele aí. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Sai do seu lugar aí, abraça. Temos um 5 aí. Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser aleluia, glória a Deus. Na, 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 na,
Espírito enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Levanta suas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu Glória a Deus. Vem o temporal, vem o dia, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, e Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o dia mau, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha e Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, e Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus, a minha salvação. Oh, 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 oh.
descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Glória a Deus. Seja fortalecido no Senhor nessa manhã, meu irmão. Pode se assentar, amém? Luiz. Amém. Queria já convidar o pastor Fernando Barcelos. Pastor Fernando é pastor junto com o pastor Sidney Costa na Igreja Batista Memorial de Alphaville, em São Paulo. Ele que irá ser instrumento de Deus hoje, nesta manhã, para falar aos nossos corações. Quero deixá-lo muito à vontade para nos conduzir aqui nesse momento que nós vamos ter de plenária. Falando? Já fala. Muito bom. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, para a gente poder louvar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. O pessoal da música foi, não sei onde eles estão agora, mas muito obrigado pelo momento que a gente teve de adoração ao nosso Deus. Ontem o pastor Sidney falou um pouquinho sobre amando como Jesus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre amor em comunidade. Mas antes eu gostaria de me apresentar. A gente falou muito rápido ontem. Meu nome então é Fernando. Eu sou casado com a Cristiane. A gente tem 2 filhas. A Sara de quase 13 anos, faz 13 no final do mês. E a Maria de 6 anos. Eu não sou pastor em tempo integral há muito tempo não. Está fazendo 3 anos agora. Mas eu tenho bastante tempo aqui de contato com a igreja. Antes de vir para a igreja, eu trabalhava num banco, eu trabalhava no Banco Itaú. Então eu sei que tem alguns amigos bancários aqui, porque em todo lugar que você vai, tem amigos bancários, né? Afinal de contas, os bancos eles são realmente muito grandes. Então é uma alegria a gente poder estar aqui e falar um pouco sobre essa questão de amor. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Quando a gente fala de amor em comunidade, a primeira coisa que a gente precisa dar uma olhada é na questão da humildade. É isso que eu gostaria de tratar aqui com a gente hoje. Então tem um texto em Mateus 23, 11 e 12 que ele diz assim: o amor entre vocês deverá ser, o maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então essa é a palavra de Cristo para a gente em Mateus 23. Quando a gente olha, então, o primeiro ponto da questão da humildade é que uma pessoa humilde, ela é uma pessoa grande de verdade. Existe uma ideia ruim na nossa cabeça que para eu ser humilde eu preciso ser pequenininho. Eu preciso me diminuir e ficar bem pequenininho assim. Jesus era pequenininho? De jeito nenhum. E ele foi o nosso exemplo de humildade. Então, quando a gente diz, olha, que eu diminua e que ele cresça, e a gente cantou isso aqui, o que a gente está dizendo para a gente mesmo? Que a minha carne, que a minha natureza humana, que é o que diz lá em Gálatas 5, a questão do fruto do Espírito e das obras da carne, aquele texto conhecido da gente, o que está dizendo? Olha, que a minha natureza humana, que ela diminua. Então que os meus desejos egoístas, que olhar para mim mesmo, que olhar para todas as minhas vontades, que todos nós temos, tá bom? Todos nós temos. Esta é uma condição humana, nossa. A gente nasce assim e vai morrer assim, porque a nossa natureza humana ela não melhora, nunca. Mas ao mesmo tempo nós temos em nós a espiritualidade de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que a gente também acabou de cantar agora. Ele também habita em nós. E ele é a vida perfeita. Então o que a gente aprende a fazer? Qual que é a nossa caminhada de vida com Cristo, que alguns chamam de santificação, alguns chamam de desenvolvimento da salvação.
É eu aprender a fazer com que a minha natureza humana diminua e que o Espírito Santo domine a minha vida a cada dia, a cada momento, todos os momentos da minha vida. Então, uma pessoa humilde, ela é uma pessoa grande de verdade, por quê? Porque quem domina a vida dela é o Espírito Santo de Deus. Próximo ponto, a humildade é um ponto essencial em todo relacionamento. Nós estamos falando de amor em comunidade. Então é uma questão forte de relacionamento. Então a humildade ela é essencial. Se ela não tiver, eu não consigo ter nenhum relacionamento com a outra pessoa. O próximo ponto é que a humildade ela é fruto de uma decisão de obediência incondicional a Jesus. E eu gostaria de falar um pouquinho agora da palavra tenho que. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ser tal coisa. A gente aprendeu na nossa vida que eu não tenho que nada. Eu não sou obrigado a nada. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho que emagrecer? Tenho que emagrecer? Não. Você emagrece se você quiser. Não é isso? Você é obrigado a emagrecer? Não. Você não é obrigado a emagrecer. Você emagrece se você quiser. Agora, se você quiser, você vai precisar mudar alguns hábitos alimentares. Você vai precisar fazer atividade física, você vai precisar mudar algumas coisas na sua vida. Então, assim, eu não tenho obrigação de emagrecer. Agora, se eu quiser emagrecer, eu preciso fazer algumas coisas. Eu tenho que amar a Deus? Eu sou obrigado a amar a Deus? Ele diz isso. Jesus chega para mim e diz, você é obrigado a me amar? Foi isso que ele falou? Não. Não. Ele convidou todo mundo. Ele amou primeiro, ele foi exemplo, ele fez, e ele convida a gente a fazer. Agora, você quer amar a Cristo? Eu quero. Eu quero ter uma vida com Ele? Eu quero. Já que você quer, então, obedeça aos seus mandamentos. Então, faça o que Ele tem falado para você. Então, daí a gente tem, alguns têm os que. Por que isso é importante para a gente entender? Porque esta frase aqui, a humildade é fruto de uma decisão. Eu preciso decidir obedecer a Deus. Agora, eu sou obrigado a isso? Não. Eu não sou. Agora, Ele me convida a fazer isso. Ele é exemplo a fazer isso. Então é uma escolha pessoal de cada um de nós, se você vai querer ou você não vai querer fazer aquilo. Mas, se você quiser, então vá e faça. Próximo ponto. A humildade alinha os seus planos com os planos de Deus para a nossa vida. Eu não consigo produzir a vida em mim. Eu não consigo produzir a bondade, o amor, a paz, mansidão, domínio próprio. Isso tudo é fruto do Espírito Santo em mim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso atrapalhar. Certo? Jesus está dizendo para eu ir para lá. Eu posso voltar, virar e ir para o outro lado. Agora, quando eu sou humilde, os meus planos pessoais, eles ficam alinhados com os planos de Deus. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cooperar com Cristo. Eu posso fazer algumas coisas que eu alinho e coopero com Ele na minha vida. E o último ponto, na questão da humildade, é o seguinte: a humildade faz você enxergar o mundo de um ponto de vista amoroso. Eu começo a pensar menos de mim. Eu começo a enxergar o outro. Eu vejo quem é. Eu vejo quem o outro é. Então a humildade, ela faz isso com a gente. Tem uma declaração aqui que diz assim: o foco de uma pessoa que age segundo a orientação de Jesus não é a sua autopromoção, mas a entrega do amor na vida das pessoas. Por isso que a gente fala que eu diminua e que Ele cresça. Que a minha carne diminua. Que a minha natureza humana diminua. Que a minha vontade de autopromoção diminua. Porque sabe quem que quer autopromoção? Todos nós queremos. Mas que isso diminua. E que Ele cresça. Então, quando eu entendo isso, eu falo, olha, não sou eu
eu começo a enxergar o meu irmão do meu lado, eu começo a enxergar o meu vizinho do meu lado. E a gente está falando de amor em comunidade, eu começo a olhar e falar o seguinte, olha, eu consigo amar as outras pessoas, todas elas no meu relacionamento. Tem um texto muito bacana, que é esse que a gente vai olhar um pouquinho mais de perto, que está em João 13, do versículo 3 até o versículo 5. João 13, do versículo 3 até o versículo 5, ele diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. É a passagem do lava-pés, a passagem da bacia e da toalha. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse ensinamento é o início dele. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Quem disse para Jesus quem ele era? Vou fazer uma outra pergunta. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Certo? A gente não fala Jesus, o carpinteiro. Jesus, o mestre. Jesus, o milagreiro. O que a gente fala? Jesus, o Filho de Deus. Agora, quem disse para Jesus que ele era o Filho de Deus? O próprio Deus. A gente tem pelo menos em 2 momentos, no batismo dele, quando vem a pomba e tal, este é meu filho amado. Segundo ponto, na transfiguração, ele sobe para orar com os 3 discípulos, eles dormem, mas acorda, vem a nuvem, este é meu filho amado. Então, a identidade de Jesus estava clara para ele, quem ele era? Ele era o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa, quando a gente fala de amar as outras pessoas, de servir as outras pessoas, a minha identidade precisa estar totalmente curada. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ouvir de Deus assim: Fernando, você é o meu filho amado. E não diz que é o Espírito Santo que diz ao nosso espírito que Ele é o nosso Pai? Eu preciso ouvir isso do Espírito Santo de Deus todos os dias. Eu preciso estar claro em mim, dizendo: olha, quem eu sou? Eu não sou o Fernando pastor. Vocês sabem que eu entrei numa crise. A gente entra em crise, vira e mexe, né? Você entra, sai e tal. Uma vez, eu ando com o pastor Sidney há uns 13 anos, mais ou menos. Logo que a gente começou na nossa caminhada, ele veio falando para mim e tal. Não, então eu entrei numa crise. Quando você entra na crise, você pensa o quê? Quanto tempo você fica em crise? Uns 6 meses, né? 1 ano. Ele falou assim: entrei numa crise. Depois de 15 dias eu já tinha mudado. Então eu falei assim: 15 dias, cara? É rápido, né? O negócio da crise vai. Mas tá bom, estou eu lá na minha crise, que eu tinha... O meu pai é pastor. A minha mãe, ela lida com gente a vida inteira. A minha esposa é professora, também lida com gente. O meu cunhado era professor, a minha cunhada era professora, a minha sogra era enfermeira e o meu sogro cuidava de RH. Todo mundo cuidava de gente. E eu trabalhava no banco. Vendia dinheiro. Né? O banco, você sempre olha e fala assim: é o vilão da história. Eu falei: eu estou fazendo alguma coisa errada com a minha vida. Daí, quando eu fui convidado pela nossa comunidade, pela nossa igreja, a ser pastor em tempo integral, o que eu disse para mim mesmo? Resolvi o meu problema. Agora, quem eu sou? Fernando, o pastor. Sabe o que aconteceu? Cansou. Porque se eu coloco na minha identidade algo diferente de Cristo, de quem Ele é para mim, cansa. Por isso que a gente esgota ministerialmente, sabe? Esgota, chega uma hora que você fala: não aguento mais. Por quê? Porque qualquer coisa, a não ser o excelente, está no centro. E são coisas ótimas. Ser pastor é ótimo, mas não é excelente. Cuidar dos mais necessitados no mundo é ótimo, mas não é excelente. Então Jesus, ele cuidava dos outros, ele curava as pessoas, ele fazia tudo isso, ele só fazia o bem. Mas isso era o que estava no centro da vida dele?
Não. No centro da vida dele estava: a minha identidade é que eu sou filho de Deus. Então o que ele podia fazer? Por isso que esse início desse texto ele é tão bom. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que tudo estava debaixo do poder dele. Então ele pôde tirar a capa, colocar uma toalha e fazer o trabalho do escravo mais baixo de todos. Ele estava sendo comparado àquele escravo? Não. Ele era Deus. Ele sabia quem ele era. Então ele estava totalmente curado daquela questão toda. Então vamos caminhar um pouquinho para amar e servir as pessoas ao seu redor. E aqui a gente vai falar muito, olha, estamos falando de comunidade. O amor, ele se manifesta através do serviço às outras pessoas. Acho que o pastor Sidney falou bastante sobre isso ontem à noite, mas amar é muito mais do que você só ter um sentimento amoroso e um sentimento de afeição pela outra pessoa. O amor, ele se mostra através das atitudes que a gente tem. Então a gente fala da questão do serviço. Então, primeiro ponto, olhe para todos com igualdade. Continuando um pouquinho o texto. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E dele continua, então lava o corpo inteiro, né? Pedro era desse jeito. Mas qual que é a questão? A questão da igualdade. Nós somos todos iguais na nossa espiritualidade. Espiritualidade não é alguma coisa que tem assim, escalas de espiritualidade. Eu vim, tá bom? A minha tradição evangélica é uma tradição focada no sistema. É uma tradição que disse o seguinte para mim mesmo, e era assim que eu entendia. Aquela pessoa que é espiritual é aquela que conhece muito Bíblia. Aquela que conhece ligar um texto com um outro, ainda falar sobre geografia bíblica e dizer no mundo onde aconteceu, esse cara é espiritual. Então a espiritualidade estava totalmente baseada no conhecimento da pessoa. Mas não é isso. A nossa espiritualidade ela está baseada em quem nós somos. Em Cristo. Ou a pessoa é espiritual ou ela não é. Então é 0 ou 1. Você tem Cristo? Não, você não é espiritual. Você tem Cristo? Sim, você é espiritual. Porque é Ele que nasce aquela espiritualidade dentro da gente. Quando a gente olha para isso, eu consigo olhar para qualquer pessoa e entender a questão da igualdade. Eu não sou maior que ninguém, mas eu também não sou menor do que ninguém. Nós somos iguais. É claro que existem funções diferentes. As funções são diferentes. Existem funções diferentes na igreja, no trabalho, em casa. Por exemplo, na família, no casal. Homem é homem, mulher é mulher. A mulher é muito bom que ela seja mulher. E o homem é muito bom que ele seja homem. E quando um é homem e a outra é mulher, o casal se ama e a gente tem ali uma harmonia dentro da casa. Mas existem papéis diferentes, só que a igualdade e a espiritualidade é a mesma. É assim que a gente caminha. O nível mais elevado que um líder pode chegar são os pés das pessoas e da organização que ele está liderando. Jesus sabia que ele podia fazer aquilo, porque na verdade ele era igual em espiritualidade com aquelas pessoas. Porque se eles tinham Jesus no coração, eles também eram espirituais. Nós nunca seremos Deus. Jesus é Deus, mas ele também é homem. E como homem, ele tem uma igualdade total junto com a gente. Segundo ponto, relacione-se com humildade. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Está vendo de novo? Ele dizendo, olha, vocês me chamam de mestre, eu sei que eu sou. Sim, eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então ele chega e diz o seguinte, olha, trate as pessoas
todas ao seu redor com humildade. Se eu que sou mestre, se eu que sou Senhor, e sou mesmo, fiz para vocês, façam. Cuidem um dos outros. Tirem fora toda a arrogância. Tira fora a tua natureza humana, a tua carne, que vai ficar batendo em você, dizendo, Fernando, você merece muito mais. Fernando, você é o cara. Fernando, deixa de lado essas vozes. Ouça a voz do Espírito e relacione-se, trate as pessoas com humildade. Uma pessoa que ama com humildade não pensa menos de si, mas pensa menos em si. E isso é muito legal, porque não se menospreze. Se você é um bom profissional, saiba que você é um bom profissional. Jesus falou, eu sou o Senhor e eu sou o mestre, e sou mesmo. Mas eu tratei todo mundo com humildade e com igualdade. Então você é um excelente pai. Excelente pai. Saiba que você é um excelente pai. Mas não ache que isso é motivo para você menosprezar o seu colega que tem dificuldade com a paternidade dele. Se você, como eu falei, é um excelente profissional, saiba que você é. E use isso também para a glória de Cristo, onde você está. Mas não pegue isso para você poder humilhar o seu colega que foi pior que você na avaliação de desempenho que você teve no final do ano passado. E isso sempre. Tenha uma opinião equilibrada de você. Mas o humilde é aquele que fica pensando menos nele mesmo. Não, porque eu. Não tem gente que você vai conversar e só fala dele, o papo é só ele. Você não consegue nem falar. É isso, esse é um conceito importante também. Terceiro ponto, seja exemplo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E o mais legal de Cristo, quando a gente olha para Ele e vê como Ele lidou com todo mundo, é que Ele sempre fez. Poucas vezes a gente vê Jesus ensinando numa sala de aula, na sinagoga. Existiam, ele também fazia. Mas aqui, por exemplo, onde que ele ensinou? Ele estava ensinando os discípulos dele. Num jantar. Ao redor da mesa. Quantas vezes a gente vê Jesus ensinando, né? Do lado de um poço, debaixo de um monte, debaixo de uma ponte, e ele ia ensinando, e ele fazia. Ao mesmo tempo que ele falava sobre teologia, ele dava exemplo daquilo. As coisas nunca eram desconectadas. Então também o que a gente pode fazer? Olhar para ele, ver o que ele fez, e que a atuação dele e como ele fez inspire a nossa vida a fazermos como ele fez. A gente pode seguir o exemplo dele. A liderança, por exemplo, é um caminho mais longo e trabalhoso, mas levará um líder a relacionamentos profundos, verdadeiros e frutíferos em sua jornada. Aquela frase que a gente conhece, você quer chegar rápido? Vai sozinho. Você quer chegar longe? Vá com outros. É verdade, a gente sozinho é mais ágil. Mas não foi isso que Jesus fez. E o movimento de Jesus, ele está funcionando ainda? Até hoje. E vai ser eternamente. Quarto ponto, não crie uma pirâmide ou hierarquia de poder onde você vive e serve. Nós temos funções diferentes lá na nossa comunidade. O pastor Sidney é o pastor titular da igreja. Mas ele não tem privilégios por isso. É claro que o que ele falou precisa ser feito. Ele dá uma direção para a igreja. É assim mesmo que funciona. Eu não posso ir contra a visão dele, mas não existe uma pirâmide. Pirâmide é coisa de religião, não é coisa de cristianismo. Não é uma questão de hierarquia. Não, eu sou superior a você, então, por favor, amarre o meu tênis. Não é isso. Então, João 13,16, né? Jesus dizendo, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou.
Então a gente olha Jesus dizendo o seguinte: olha, como eu fiz, façam também. Claramente eles sabiam que Jesus era o mestre e ele que mandava mesmo. Mas ele tratava todo mundo com igualdade. Ele tratava todo mundo com humildade. Não tinha uma pirâmide, não tinha um líder lá em cima. Não era assim que funcionava. Agora eu gosto muito daquela vez que Jesus falando sobre a morte dele, que ele ia para o Pai e tal, Jesus chega para ele, chama ele de canto e fala: ô Jesus, para de falar dessas coisas aí. Como assim você vai falar disso? O que Jesus fala para Pedro? Sai daqui, Satanás. Ele é duro, firme. Ele sabia quem ele era, como era e tudo mais. Ele dava liberdade para todo mundo. Mas ninguém podia fazer qualquer coisa que queria, não. Não era isso que fazia. A igualdade entre duas pessoas é demonstrada quando ambos estão bebendo água da mesma fonte. Isso é algo que a gente precisa se lembrar. Nós não somos fonte de nada. Jesus é. É aquele negócio, né? Um faminto dizendo para outro faminto onde encontrou comida. O nosso papel como liderança é ligar a mão da pessoa em Cristo e deixar ela lá. Deixa lá. Bebe da fonte que é Jesus. Olha para Ele, porque eu estou olhando isso. Eu lembro quando eu estava no seminário, tinha um professor meu aqui de Brasília, próximo a vocês, chamado Ricardo Barbosa. Ele chegou para mim e falou, estava dando aula, ele estudou num seminário bem bacana na vida dele, e um dos mestres dele foi um cara chamado James Houston, que é bem famosão, escreveu um monte de livro e tal. E ele estava conversando com ele dizendo o seguinte: ô doutor Houston, eu me incomodo com aquele texto de Paulo, quando Paulo diz, olha, siga o meu exemplo, porque eu sigo a Cristo, porque ele era Paulo, né? Paulo é que na nossa teologia assim, é Jesus Paulo, né? Daí o resto todo vem. Então era Paulo, né? Como é que ele. O Dr. Houston chegou para ele e falou assim: Ricardo, quem que você está seguindo? Porque se você está seguindo a Cristo, você pode dizer isso. E foi isso que Paulo disse. Ele falou: eu não sou perfeito, mas sigam o meu exemplo como eu sigo a Cristo. Então o que ele estava dizendo? Vocês todos sigam a Cristo. E é isso mesmo. Então a gente fala de igualdade entre as pessoas, dizendo, olha, vai para Cristo. Todas as vezes que a gente vai para Ele, a gente consegue ser igual. Todas as vezes que a gente sai dele, eu sou melhor que ele, porque eu tenho mais dinheiro, você viu meu carro novo, meu cabelo, agora eu estou correndo, né? Então eu comecei a correr, já estou correndo 15 quilômetros, você não consegue. Qual que é o seu tempo de corrida? Entendeu? É assim o tempo inteiro. Quantos km? Quanto você está rodando? Primeira vez que eu ouvi isso, quanto você está rodando? Eu falei, rodando? Mas eu não vim de moto, rodando. Não precisa, não. Igual. Todo mundo está bebendo da mesma fonte. Quinto ponto. Faça o que precisa ser feito com alegria. João 13:17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Alegria. A nossa vida precisa ser alegre, ela tem que ser bacana, senão é chato. Senão não vale a pena. O sucesso de um relacionamento é percebido pela satisfação da sua alma e pela paz que seus movimentos promovem nos ambientes e nas pessoas envolvidas. Leveza. Leveza. A primeira vez que eu experimentei assim o relacionamento do povo crente, né, do povo evangélico, do povo cristão, eu fiz uma viagem com os meus pais para o Nordeste. Eu sempre morei em São Paulo, capital. E a gente fez uma viagem para o Nordeste, para Porto Seguro. Eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. E o carro deu um problema. E o carro ferveu e deu um problema. A gente teve que parar no meio do caminho lá, na cidade do Roberto Carlos, que eu nunca lembro qual era o nome. Cachoeiro de Itapemirim, isso aí. E daí a gente começou a procurar um lugar para ficar. Tinha só um hotel na cidade, estava lotado, e o outro era um motel, assim, um negócio meio esquisito. Daí meu pai chegou e falou assim, vamos para a igreja. Perguntamos para o guardinha, onde fica a igreja batista?
Daí a primeira ou a segunda? Eu falei, sei lá, a primeira. Daí tá bom, chegamos lá na igreja, estava tendo ensaio do coro. Ensaio do coro, quarta-feira, né, tal, ensaio do coro. Daí meu pai explicou o que era. Eu sei que a minha próxima lembrança, eu me lembro de estar deitado na sala de alguém da igreja, vendo Império Contra-Ataca, do Star Wars lá. Eu lembro disso. O que era isso? É a demonstração de amor da igreja. É assim que funciona. Como é que você coloca dentro da tua casa alguém que você nunca viu? Mas depois fui ver, o meu pai tinha estudado com o irmão de não sei quem, que estava lá, conhecia e tal. E o povo cristão é bem pequenininho. Assim, mas é a questão que a gente olha da leveza. Não coloca peso nas outras pessoas. Né? A religião, ela pesa mesmo. Né? Parece que você está ali carregando o mundo nas costas, que você tem que fazer um monte de coisa. Cristo é liberdade, é leveza. E tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que é muito bacana. Estava conversando com um cara que era um empresário, ele era famoso, falando sobre cuidar, né, do pessoal que tinha lepra, e ela diz assim: o senhor não daria banho em um leproso nem por $1 milhão? Nem eu. Somente por amor se pode dar banho em um leproso. Ponto. Ninguém vai fazer um negócio desse por causa de grana. É só por amor. O amor, na verdade, ele extrapola, o amor ele cresce, o amor é maior mesmo. E o que a gente pode fazer? Seguir o exemplo de Cristo. Quando Jesus estava na cruz, ele não ficou na cruz porque achou a gente bonito. Porque chegou e falou assim: eu estou morrendo de sentimentos de afeição por este povo. Ele fez por amor a você e a mim e a todo mundo que estava lá. E o final da frase: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E que tudo de Cristo, o exemplo que Ele deu, possa inspirar a nossa vida. É que a gente possa receber dele, a gente celebra junto e reparte aquilo que a gente tem recebido. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela bondade que o Senhor demonstra por nossa vida. Muito obrigado pelo exemplo de Cristo. Muito obrigado porque Ele é tudo o que nós precisamos ter e nos ajuda a olharmos para Ele e que o exemplo dEle, aquilo que o Senhor tem nos dado, possa nos inspirar a fazer igual, Pai. Usa a nossa vida para sermos fonte, sermos canal, Pai, de amor. A fonte é o Senhor, mas nós somos o canal. Em nome de Cristo que oramos. Amém. 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 Tenho alguns recados para os irmãos. E aí, como são muitos recados, eu até anotei aqui, vou pedir um pouquinho da paciência, mas fica aqui porque são recados importantes para a nossa programação aqui. O primeiro recado é sobre os seminários. Todo mundo, quando recebeu a pasta, recebeu o programa, a programação aí. Se você quiser até acompanhar, porque a gente vai ter que fazer uma pequena alteração no programa. Nosso programa a gente colocou aí sobre os seminários. E aí eu quero esclarecer sobre isso. Eu disse ontem de que o seminário que o pastor Sidney e o pastor Fernando irá ministrar, os dois seminários, são iguais em relação ao que ele vai ministrar pela manhã e à tarde. Então, se você ouviu o pastor Sidney agora pela manhã, você não precisa ouvi-lo novamente no período da tarde, porque ele vai ministrar a mesma coisa. Teve gente depois que me perguntou querendo esclarecimento. Então é isso. Se você ouviu o pastor Fernando agora pela manhã, não procure o pastor Fernando à tarde, que ele vai estar ministrando a mesma coisa. É esse esclarecimento que eu quero fazer. Então, Sidney e Fernando será o mesmo conteúdo. Aí, o ISEC infantil, que é com a Cátia e com a Cristiane, aí sim são dois conteúdos diversos. Então, se você quiser ir assistir agora pela manhã, lá no ISEC infantil com elas, e também à tarde, aí vocês não vão ser surpreendidos com o mesmo conteúdo. Foi isso que eu quis esclarecer. A alteração que a gente fez é que o pastor Sidney havia ficado para dar o seminário dele aqui no templo.
e nós deslocamos ele lá para a capela. Então, o pastor Sidney estará na capela. A nossa capela é aqui, você saindo, né, fica aqui na esquina. Tem uma entrada aqui pela esquerda, para vocês vão ter lá umas plaquinhas, vão estar pessoal também identificado para ajudar vocês. E o pastor Fernando, então, que vai ficar aqui no templo. Então, não tenham dúvidas a respeito disso. Pastor Sidney, capela, pastor Fernando, aqui no templo. E aí, o ISEC infantil, tanto a Cristiane quanto a Kátia, estarão no ISEC infantil, que acontece no 2º andar, lá do nosso prédio anexo. A gente tem um elevador ali na praça de alimentação. Se for o caso, você sobe pelo elevador, 2º andar, você vai identificar, vai chegar lá, você vai ver que você está no ambiente de criança, é lá mesmo, as nossas crianças que estão lá, elas irão fazer um passeio com o pastor Lino, com o tio Lino, ele vai levar elas para um outro ambiente, ok? Então, fique claro sobre isso em relação aos seminários. Os seminários vão acontecer logo após o cafezinho que nós vamos ter agora. Então, eu vou liberar vocês, o cafezinho vai estar organizado ali na recepção, não é lá do outro lado da rua, é aqui na recepção, é um cafezinho mesmo, café e bolacha, e aí você então pode depois já ir para o seu seminário, já procurar o seu melhor lugar. Essa é a informação sobre o seminário. Segunda informação, logo depois do seminário a gente vai para o almoço. Então, se o seu seminário acabou, o nosso almoço está previsto para 12:30. Então, se o seu seminário acabou um pouquinho antes, você já pode começar ali, meio que dar aquela descansada, porque o nosso almoço só vai ser servido 12:30. O nosso almoço tem o custo de R$15. O que está incluso nesses R$15? Você tem direito a servir uma única vez, mas a gente comprou um prato assim que dá para você servir bem nesse prato. Então, dá para você colocar lá arroz, estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, batata palha e salada. Esse é o nosso cardápio. Isso também está constando aí dentro da sua pasta no cardápio. A gente tinha previsto um pastel, para caso se você não quisesse ali comer um arroz, tal, quisesse fazer um lanchinho mais rápido. Só que imprevistos acontecem, né? E aí, a pessoa que tinha ficado escalada de fazer o pastel, só me informou agora, assim, 10 horas da manhã, que ela não ia poder fazer o pastel. Então, a gente vai ter só o almoço de estrogonofe. Dá para todo mundo comer aqui. Então, se você se planejou para vir comer aqui com a gente, nesses R$15 também tem um copo de refrigerante. Então, você vai comer um pratão, que você pode servir você mesmo, e um copo de refrigerante por R$15. Vai acontecer isso lá na praça de alimentação. Depois do almoço, a gente também prometeu algumas salas de descanso, lembra disso? Então, se você atravessar a rua, bem na porta da praça de alimentação, tem uma salinha que a gente está chamando de sala de descanso, lá vai ter colchão. Se você vier pelo estacionamento aqui, tem uma portinha depois da capela, você sobe uma escada, e aí você vai chegar em 2 salas climatizadas que também tem colchão. Então, a ideia é que você possa comer lá, encher o pandu bem, ficar bem cheio, e aí depois você vai descansar. Então, não precisa se preocupar com aquele negócio de, não tem lugar para descansar. A gente tem a nossa recepção aqui, que também é bastante confortável, ar-condicionado. A gente só procurou lugar que tem ar-condicionado, e a gente colocou o colchão bom para todo mundo. Então, sim, você pode procurar para tirar aquele cochilo, caso seja necessário esse descanso. Depois, a gente retorna para o painel de bate-papo às 14 horas. A gente colocou estrategicamente o bate-papo para logo depois do almoço, porque se você ainda assim tiver com soninho, você vem para o bate-papo, aí você participa do bate-papo. E aí você acorda, vai ser polêmico, né? A gente talvez tenha algum assunto polêmico, aí dá aquela despertada. Então venha para o nosso bate-papo, ele vai funcionar aqui também às 14 horas. E aí a gente vai ter uma oportunidade de você dialogar com os nossos palestrantes. Muitas vezes é uma demanda nossa, né? Porque a gente vem, aí o pastor tem a oportunidade aqui do monopólio da palavra, né? Aí ele prega, você fica lá fervilhando ideias, fervilhando dúvidas aí na sua cabeça. Aí a gente então coloca os preletores aqui sentados, e aí a gente sabatina eles para perguntar o que a gente tiver de perguntar. Então, a gente vai ter o nosso telefone de WhatsApp projetado aqui, você vai ter acesso direto com o mediador, que provavelmente será eu mesmo. Então, fique aqui com a gente, participe aqui com a gente do bate-papo, tá ok? Outra informação, estacionamento. Se você estacionou fechando o carro,
a gente pede que você tenha uma atenção acerca disso, principalmente na hora do almoço. Antes de você ir servir, que você vá lá e tente já remanejar o seu carro, porque nem todas as pessoas irão almoçar aqui, apesar de que o convite é para todos. Mas então pode ser que tenha alguém que você está fechando e que essa pessoa vai precisar sair. Foi o que aconteceu ontem à noite, então para a gente já evitar aquele probleminha assim de ter de anunciar, se você sabe que você parou num lugar que fecha alguém, já procura chegar lá no seu carro, dar uma olhada, porque pode ser que tenha alguém lá assim, desesperado para sair, e aí você que está fechando. Então dá essa olhadinha lá, demonstra o seu amor assim, cuidando lá do estacionamento do irmão. Camisetas, a gente tem algumas poucas camisetas brancas à venda. A gente trabalhou sob encomenda, e aí faltou um pouquinho de fé da minha parte, de encomendar um estoque maior. Mas a gente tem umas camisetas brancas aí. Então se você tem muito interesse, quer dar uma olhada, a camiseta custa R$25, nós temos os tamanhos tradicionais, PM, PMG, né? PMG, GG, eu acho que tem ainda alguns exemplares de camiseta branca. Se por acaso você da Igreja Cristã Evangélica de Campinas vai fazer com a gente os 40 dias de amor, a gente tem falado que essa camiseta é para marcar não apenas a conferência, mas também os 40 dias de amor. Então você talvez chega lá e fala, não tem a camiseta que eu quero. Aí você pode dar o seu nome para a gente fazer mais uma remessa de encomenda. Vai ser a 4ª ou 5ª remessa de encomenda que a gente vai fazer. Então tem muitas crianças aí que não sabiam que tinham camisetas infantis. Crianças também são bem-vindas, vão participar da campanha, vão se engajar com as camisetas. E aí, o último recado que eu tenho para vocês é sobre o livro da campanha de 40 dias de amor. É esse livro aqui, 40 dias de amor. Ele custa incríveis R$20. Quem tem costume de comprar livro sabe que R$20 nesse livro aqui é um presente mesmo, já é uma demonstração de amor você pagar apenas R$20 nesse livro. A nossa livraria, ela está acontecendo durante todo o evento, atrás dessa parede aqui, que a gente chama de parede de pedra, da recepção. A gente tem um espaço lá reservado, tem vários exemplares de outros livros para você também poder comprar, para você poder adquirir, enriquecer seu conhecimento, tema de família, tema sobre igreja, tema de liderança. Você vai encontrar esse livro lá na nossa livraria por R$20. Esse é o livro que a nossa igreja aqui, Cristã Evangélica de Campinas, começa a ler oficialmente a partir dessa semana, quando a gente começa a dar o pontapé inicial da nossa campanha de 40 dias. Então, são todos esses recados que eu tinha para dar para você. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, a equipe está toda engajada com essas informações aqui, e a gente quer então que a gente possa agora ir para o lanche, ali para o nosso cafezinho, e aí a gente espera todos vocês para a gente começar 11 horas, não é isso? Lá nos nossos seminários, ok? Com Deus. Somente a Deus, somente